Boa noite, meninas. Espero que esteja todo mundo bem, revisando o conteúdo, acrescentando ainda mais o conhecimento de vocês. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina, né, de parasitologia. Então a gente vai falar sobre as doenças causadas por bactérias. No último material de vocês eu enviei falando sobre 3 doenças: tuberculose, sífilis e a difteria. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. A tuberculose, ela é uma doença infecciosa, né, causada pelo bacilo de Koch. É uma doença transmissível que atinge prioritariamente os pulmões. Em pessoas com imunodeprimidas, podem ser que afete até mais outros órgãos, além dos pulmões. Então, ela é uma doença transmissível, né? Ela é transmissível através dos seus aerosóis. Quando vocês estudaram precauções, vocês estudaram sobre os aerosóis, né? Que pode ser a fala, espirro ou até mesmo a tosse, né? Tudo aquilo que produz uma certa secreção, né? Essa secreção, ela pode ficar fixada no ar, quando ela pode aderir até mesmo à superfície. Então, a sua forma de transmissão é através dos aerosóis e são lançadas, né, partículas, né, através do espirro, através da fala. Então, esse que é o meio de transmissão. Então, durante um ano, né, se pode calcular que uma pessoa com a baciloscopia positiva, ela pode infectar de 10 a 15 pessoas. Quando essa pessoa não toma as medidas corretas, ela não tem a forma de precaução correta. Então, esse bacilo, ele pode ser depositado em roupas, lençóis, superfícies imóveis, né, objetos. E esses aerosóis, eles ficam mesmo suspensos, né, no ar. Então, a pessoa pode acabar se contaminando com um desses bacilos. No início, né, do tratamento, a transmissão tende a diminuir gradativamente, em geral após 15 dias de tratamento. Então, esse bacilo, ele é reduzido. No entanto, o ideal é que as medidas de controle sejam implantadas até que haja a negativação da baciloscopia. Então, a pessoa precisa, além do tratamento, tomar todas as medidas cabíveis e possíveis até o término do tratamento, porque se ela positivou, ela ainda está com o bacilo de Koch, né, implantado no seu organismo. Então, o bacilo, ele é sensível à luz solar e à circulação de ar, possibilita a dispersão das partículas infectantes. Então, quando a gente orienta, né, que é preciso manter os locais arejados, com bastante ventilação, para entrar mesmo a luz natural, a gente já pensa relacionado aos aerosóis, né? Porque se você está num ambiente fechado, a pessoa espirra ou a pessoa conversa com você com uma proximidade, né, bem próxima, a chance de você se infectar é muito grande. As manifestações clínicas, né? A forma pulmonar, além de ser mais frequente, é também a mais relevante para a saúde. E tem também a forma extrapulmonar, que acomete outros órgãos e não somente o pulmão, né? Ocorre mais em pessoas imunodeprimidas, né? Pessoas que têm HIV ou que têm algum comprometimento imunológico. Os sintomas da tuberculose, né? É tosse persistente. Às vezes tem 15 dias você vê aquela pessoa com aquela tosse seca. Então, assim, é uma tosse persistente. A pessoa tem febre, sudorese noturna, né? Aquele suor excessivo, que é a sudorese. Pode ter um emagrecimento muito rápido, né? Em um período curto, um emagrecimento muito rápido. E essa pessoa também, ela se sente muito cansada, aquele cansaço, a fadiga. Então, esses são os sintomas. O diagnóstico da tuberculose, ele é feito através de alguns exames. Então, nós temos a baciloscopia, tem também o teste rápido molecular para a tuberculose e nós temos a cultura também. Essa cultura, ela é feita através de um exame que chama BAR. São coletadas 3 amostras, né? É a secreção mesmo, o catarro em si, e é levado para a cultura para saber se tem a bactéria, a Koch, na secreção, né? A orientação que a gente fala, às vezes a pessoa tomar o banho de manhã para amolecer mesmo essa secreção,
ou às vezes fazer a nebulização para amolecer essa secreção. E também tem o raio-x, que a gente precisa ver como que está o pulmão dessa pessoa. O tratamento, né, com medicação, acompanhamento, ele é feito através de medicação oral. Então, tem 4 medicamentos de escolha, a pessoa passa por esse tratamento, é um tratamento de mais ou menos 6 meses, é um tratamento gratuito, então a pessoa faz pelo SUS, porém tem que fazer da forma correta, né? Porque são várias medicações e tem que ter um acompanhamento certo, né? É uma pessoa que precisa ser orientada de uma forma clara quanto às características da doença e o tratamento a ser submetido. A forma de prevenção da tuberculose é a vacina BCG, que é aplicada logo ao nascer. Então, a criança nasceu, é a primeira vacina que a criança deve tomar. Em caso de não tomar a vacina, né, ao nascimento, essa vacina ela tem que ser tomada, aplicada no máximo, quando a criança está com 4 anos, 11 meses e 29 dias. E o controle da infecção que a gente tem para essa doença as medidas de prevenção mesmo, fazer a higienização de forma correta, evitar aglomeração, fazer o uso de máscara, independente do estágio da doença, né? Independente a forma que essa pessoa esteja, durante esses 6 meses, essa pessoa precisa se prevenir usando a máscara e evitar transmitir a doença para mais pessoas. Então, essa é a forma de prevenção da tuberculose. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sífilis. A sífilis ela é uma doença sexualmente transmissível, né? Ela é curável e exclusiva do ser humano. Então, ela é uma doença sexualmente transmissível, é preciso ter o cuidado, né, relacionado à sífilis, e ela é causada por uma bactéria que chama Treponema pálido. Então, ela pode apresentar várias manifestações clínicas, tem vários estágios também da sífilis. Então, assim, no primeiro estágio, no segundo, a forma de transmissão, ela pode ser uma forma de transmissão maior, até mesmo pela quantidade de bactéria que tem no organismo da pessoa. Então, ela pode ser transmitida, né, por relação sexual desprotegida. Então, a infecção por sífilis, ela pode colocar em risco não apenas o adulto, mas ela também pode ser transferida para o bebê durante a gestação. Então, é preciso fazer o acompanhamento, é preciso tratar essa gestante e é preciso também tratar esse parceiro. Então, a forma correta de se prevenir da sífilis é o uso de preservativo. Pode ser o preservativo masculino e pode ser também o preservativo feminino, né? Essa é a única forma de prevenção. Então, o acompanhamento das gestantes e parceiros sexuais durante o pré-natal de qualidade contribui para o controle, né, da sífilis congênita, que é passada de mãe para o filho. E nós temos também os estágios da sífilis. A sífilis primária, geralmente, ela é uma ferida única. Então, dá numa determinada região, essa ferida ela pode aparecer tanto na vagina, ânus, vulva, colo uterino e também pode aparecer em outros locais da pele, né? Pode aparecer na boca, pode aparecer como se fosse uma dermatitezinha, né, na pele, uma lesão cutânea. E esse primeiro estágio, após o ato sexual desprotegido, essa lesão ela pode aparecer entre 10 a 90 dias. Então, quando aparece essa lesão, geralmente a pessoa procura, né, pela característica da lesão, dá para saber em qual grau que está essa lesão. A gente precisa entender que essa lesão, normalmente ela não dói. Ela é uma lesão indolor. Então, às vezes, pode ser confundida com uma lesão causada por uma depilação, né, pelo prestobarba. Então, é preciso saber a característica da lesão. Geralmente, também ela não coça. Então, assim, ela não coça, a pessoa não reclama de dor, ela não arde, ela não tem cheiro, não produz pus e ela pode vir acompanhada também de alguns carocinhos, né? Que o pessoal fala a íngua, né? Na virilha. Então, esse é o primeiro estágio da sífilis. Então, o estágio primário, de 10 a 90 dias, já com a ferida, que é chamado cranco duro. A segunda, os seus sintomas aparecem depois do ato sexual de 6 semanas até 6 meses.
e fica a cicatriz, né? Tem o aparecimento e a cicatrização da ferida inicial. Então, a primária cicatriza de 6 semanas a 6 meses pode aparecer a secundária. Pode ocorrer manchas no corpo, então você pode perceber manchas cutâneas nas mãos, nos pés. Geralmente elas não coçam, essas manchas, essas lesões, né? Pode aparecer mais na palma e nas plantas dos pés. E essas lesões, elas são ricas em bactérias. Pode dar febre, mal-estar, dor de cabeça e até ínguas mesmo, né? Pelo corpo, na região da virilha, região posterior à orelha, pode apresentar algumas ínguas. Então, a forma de estágio primária e secundária, elas têm maior chance de infecção, né? Até em questão da quantidade de treponema que está no organismo da pessoa. A terciária, ela pode surgir de 2 até 40 anos após o contato, a infecção, né? Então, teve a relação sexual desprotegida, ela pode aparecer de 2 até 40 anos após esse ato sexual. Ela costuma apresentar sinais e sintomas, principalmente lesões cutâneas, pode apresentar lesões ósseas, cardiovasculares e neurológicas, e essa pessoa também, ela pode até vir a óbito. Então, a pessoa, ela pode ter a sífilis, ela pode ser portadora da sífilis e ela não saber. Ela vai passar a vida toda sem saber que ela tem a sífilis. Porque ela é uma doença que ela pode aparecer e desaparecer, né? Às vezes aparece a lesãozinha, a pessoa vai, usa os métodos caseiros, cicatriza a ferida, depois ela desenvolve de novo, ela volta a aparecer novamente e a pessoa vai fazendo, vai virando um ciclo, né? Então, ela pode ficar a vida toda com essa lesão. Então, nós temos primária, secundária e terciária, né? A terciária já é mais grave porque já começa a atingir órgãos. O diagnóstico da sífilis, ele é feito através do teste rápido, né? Os testes rápidos, eles são disponibilizados no SUS. Então, é um teste, o resultado rápido. Então, a gente faz o teste em torno de 30 minutos, até mesmo menos, você tem o laudo, né, positivo ou negativo. Se positivo, é solicitado um VDRL, que é um exame de sangue quantitativo para saber em qual classificação está essa sífilis, né? Esse teste rápido, ele é treponêmico. O de sangue, ele é não treponêmico. Então, esse de sangue, ele vai confirmar o diagnóstico. O que a gente precisa saber? Em caso de gestantes, se a gestante positivou, o parceiro precisa ser tratado. Quando o parceiro não é tratado, entende-se que a gestante também não tratou. Se a gestante tiver múltiplos parceiros, é preciso investigar também os múltiplos parceiros. Porque, por ser uma doença sexualmente transmissível, pode estar se fazendo um ciclo, né? Um acaba contaminando o outro. E no caso da gestante, o perigo é a transmissão vertical, porque pode passar para o feto. O tratamento é um tratamento doloroso, né? Feito com a penicilina, que é o benzetacil. Então, dependendo da classificação do seu VDRL, a pessoa vai tomar 6 ampolas de benzetacil, 2 a cada semana, que é uma de cada lado do glúteo, né? São 3 semanas de tratamento e é um tratamento doloroso. Então, por isso que a gente reforça a importância do uso do preservativo. A única medicação disponível, né, que é de primeira escolha, é a penicilina, que seria o benzetacil. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Quando a gente fala que a gente precisa tratar o parceiro para não ter a transmissão vertical, a gente tem que entender que a sífilis congênita, ela é transmitida da mãe para o feto e durante a gestação. Então, tem mães que mesmo fazendo o tratamento, ocorre a transmissão vertical e a criança, ela nasce com um VDRL positivo. Então, essa criança precisa ser acompanhada. Logo ao nascer, essa criança pode tomar em torno até de 10 ampolas de benzetacil, e todos os dias, porém com a dosagem menor, mas também é um tratamento doloroso. Então, a gestante, ela é tratada em 3 momentos, né? Ela é investigada em 3 momentos durante o pré-natal. No início, que é no primeiro trimestre, é feito o teste rápido.
No segundo trimestre também é feito o teste rápido e no terceiro trimestre é feito o teste rápido. O recomendado é fazer no primeiro e terceiro trimestre o teste rápido, porém em alguns momentos a gente faz primeiro, segundo e terceiro. E no momento do parto também, muitas das vezes é necessário fazer. Os riscos, né, da criança adquirir a sífilis vertical é que no momento da gestação, se a mulher descobre que ela é portadora do treponema, pode ter aborto espontâneo, ela pode ter parto prematuro, má formação do feto, surdez, cegueiras, deficiência mental e até mesmo morte, né, o óbito ao nascimento. Então é uma série de fatores, essa criança ela precisa ser acompanhada, né, no decorrer inicial, pelo menos até os 2 anos de idade. A gente precisa saber se a função motora, muscular, visão, tudo dessa criança tá ok, para saber se não aconteceu a contaminação, né, vertical. Então, mulheres gestante, é preciso tratar gestante e parceiro. Quando não trata gestante e parceiro, entende-se que a gestante também não tratou. Então, se foi, tomou apenas a primeira semana, né, que são as 2 doses, não tomou o restante, você corre um sério risco de contaminar, de levar essa infecção pelo treponema para o feto. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a difteria. Então, ela é uma doença transmissível, né? Ela é causada por uma bactéria que atinge as amígdalas, faringe, laringe e ocasionalmente outras partes do corpo, como pele e mucosas, né? Geralmente ela fica mais restrita mesmo na região da garganta, amígdalas, laringe e faringe. Dependendo do tamanho, né, onde as placas elas aparecem, a pessoa pode até mesmo ter dificuldade respiratória, pode ter dificuldade ao deglutir, né? Às vezes deglutir, né, engolir até mesmo a própria saliva. A pessoa ela tem essa dificuldade. E como a placa acaba inchando as amígdalas, essas amígdalas ficam um pouco mais crescidas, pode ser que tenha uma dificuldade respiratória até maior, né? Às vezes você pode observar a dificuldade respiratória pela aba do nariz da pessoa, né? Ela fica uma aba que dá aquele formato que tá batendo mesmo. Então, é a dificuldade respiratória observada pela aba do nariz. A forma de prevenção, né, da difteria é a vacina pentavalente, que a criança toma com 2 meses, 4 meses e 6 meses de idade. Então, aí a gente reforça a importância da vacinação. É preciso vacinar a criança no momento certo para que futuramente não venha ter algumas doenças. Então, a difteria, né? Sua transmissão ocorre basicamente por meio da tosse, espirro ou lesões na pele, no caso por meio de gotículas, né? Que são os aerosóis. E ela é transmitida do contato direto, né, do doente portador para uma pessoa susceptível. Então, se a minha imunidade ela tá um pouquinho mais baixa e a pessoa tá com a bactéria ativa, eu tô mais susceptível a contrair essa doença. Então, essas gotículas eliminadas no espirro, na tosse, até mesmo no momento da fala, se ela atinge uma proporção, né, chegando até uma pessoa mais susceptível, essa pessoa ela pode se contaminar. Lembrando que toda bactéria ela tem um período também de incubação e da difteria, os sintomas eles só começam a apresentar de 1 a 6 dias, né? Teve o contato, tem o período de incubação, de 1 a 6 dias pode começar a aparecer os primeiros sintomas. Porém também essa transmissão ela pode ter em média até 2 semanas. Até começou os primeiros sintomas, ela pode até 2 semanas até o reaparecimento. O diagnóstico da difteria, ela é um diagnóstico clínico, após uma análise bem detalhada pelo profissional responsável, no caso médico, né? E as suas características, elas são mais típicas, né? Então, é avaliado pelo profissional de saúde, é avaliado pelo médico, a confirmação da doença através de uma coleta da secreção, né, nasofaringe, ou raspagem, ou até mesmo suave, que é aquele
como se fosse um cotonete mesmo, é introduzido lá nas vias aéreas, né? Nas amígdalas, faringe, laringe, faz essa raspagem desse material e manda para fazer análise. No caso da cutânea, que no caso da pele, é feito também. Vai na lesão, colhe o material e manda para análise. Os sintomas da difteria pode ser dor na garganta, aquela dor discreta na garganta, né? Os glândulos bem inchados, né? Os linfonodos bem aumentados, dificuldade na respiração, aquela respiração rápida, em casos mais graves, né? Que eu falei anteriormente, que pode ser observado até mesmo pela aba do nariz. A pessoa ela pode ter palidez, febre não muito elevada e um mal-estar geral, né? Então, assim, pode ser características mais tranquilas, né? Como o nível da febre, mas também pode ser uma dificuldade respiratória mais elevada. Então, a difteria, os fatores de risco, elas podem ocorrer durante todos os períodos do ano e pode afetar as pessoas não protegidas pela vacina. Algumas situações, né, até aumentam os fatores de risco, como por exemplo, crianças e adultos que não receberam a vacina, pessoas que vivem em condições de superlotação ou insalubres, pessoas que viajam para a região onde a difteria é endemia. Então essas pessoas têm que tomar um certo cuidado. O tratamento, ele é feito com soro, né? Tem um soro específico e ele é ministrado na unidade hospitalar. A finalidade desse soro é inativar a toxina da bactéria, né? O mais rápido possível. Então, o uso de antibiótico é considerado como medida auxiliar, além do soro, né? Tem o fármaco também como medida auxiliar. Aí acaba interrompendo essa transmissão, né, e esse avanço da doença. As complicações, né, a difteria, além dessas placas, ela também tem algumas complicações, né, que se não tratada, ela pode acontecer de forma rápida, que pode ser insuficiência respiratória, problemas cardíacos, problemas neurológicos, insuficiência renal também pode ser uma das complicações. Então, a única forma que a gente tem de prevenir contra a difteria, além dos cuidados cabíveis, né, a vacinação é o principal meio de controle da prevenção. Então, é preciso manter o esquema vacinal em dias, lembrar, ao nascer, a criança toma a BCG que previne, né, a tuberculose e a hepatite. 2 meses após esse nascimento, essa criança precisa fazer a administração da vacina pentavalente. Com 4 meses também ela vai fazer essa vacinação. Com 6 meses ela vai fazer a vacinação também. Lembrando que com 1 ano e 3 meses ela vai ter um reforço, que na composição também é para difteria, e com 4 anos também ela vai ter um reforço, né? Então a gente precisa estar atento em relação à vacinação, porque é uma doença transmissível e a gente precisa ter os cuidados cabíveis. Desejo a vocês uma boa noite. Dúvidas podem me chamar no privado.